Olá pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês uma solução que a minha empresa criou para que você consiga utilizar tanto o seu chatbot customizado quanto a nossa própria plataforma de forma instantânea sem precisar instalar nada. Essa funcionalidade é totalmente gratuita, tá? E open source, então você pode usar ela, modificar tranquilamente e pode, sem código, conectar com a sua própria plataforma. Então se você já usa um Flowise e um N8N, você consegue, apenas usando a API ali, né, a configuração para conectar a sua API, usar todos esses recursos de graça. Então são alguns recursos interessantes, eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês. Nesse primeiro momento eu estou liberando apenas a versão para iPhones, mas em breve a versão de Android também deve estar disponível. Então vamos lá, o que é essa solução? Eu vou fazer uma integração com o App Clips da Apple. E aí com isso você vai ter o seu chatbot sem precisar instalar nenhum aplicativo no iPhone e de forma instantânea. Para quem não conhece o App Clips, eu vou tocar rapidinho um trecho do comercial que a Apple mesmo criou, só para demonstrar aqui algumas utilidades. Então aqui a pessoa tem vários aplicativos, mas não que precisa nesse contexto aqui do parque. Ela aproxima de um NFC, poderia ser uma leitura de QR Code, e com esse mini aplicativo que se abre, ela consegue abrir o carro. Aqui nesse caso é um aplicativo da lanchonete, ali, da cafeteria, etc, para fazer o pedido por lá mesmo. Ou até aqui para ativar, por exemplo, para ativar esse patinete aí do exemplo. Então beleza, essa aqui é uma demonstração do App Clips, tá? Que é o que a Apple fornece. E eu utilizei ele para que a gente tenha um chat instantâneo. Então tem algumas vantagens aqui que vocês vão ter, né? Você vai ter a conversa imediata. Então, sem necessidade de baixar nada, adicionar número ou fazer qualquer tipo de processo, a pessoa já pode inicializar uma conversa. E a gente tem várias formas. Você pode mandar um link para ela e já abre o chat. Ela pode se aproximar de uma etiqueta NFC, pode ser um cartão de visita, pode ser alguma placa. Ela se aproxima e já abre, que nem no vídeo da Apple. Pode ser lendo um QR Code, então você pode colocar, imprimir no seu cartão de visita mesmo, em algum lugar, a pessoa só escaneia e já abre a interface ali. Não há necessidade de baixar nada, como eu comentei. Ele tem muita personalização, tá? É bem completinha a personalização dele, de cor dos balões, sugestão de perguntas, histórico de conversas, manter sessão, você consegue fazer tudo isso, ele é bem personalizado e tem muita liberdade para você integrar com coisas novas, mas nós também vamos adicionar novos recursos. Então, algumas ideias no futuro é permitir compras direto do aplicativo, fornecer como se fosse um carrinho de compras, uma listagem de produtos, sabe? Coisas que se você colocar o seu chatbot, o ChatGPT, alguma coisa assim, no WhatsApp, você não vai ter tanta flexibilidade quanto é possível com essa nossa aplicação. E por fim, como eu já comentei no início, ele é de código aberto e é de integração bem simples, tá? Então aqui, por exemplo, é sobre as fontes que ele pode aceitar. Então, se você usa plataformas no code, Typebot, Flowise, N8N, LangChain, qualquer coisa assim, no code ou até que use codificação, né, mas uma interface própria, uma solução própria sua, você consegue conectar nele. Se você quiser conectar diretamente com o ChatGPT, DeepSeek, qualquer um desses grandes já que existem, também você consegue. E se você tiver uma API totalmente customizada, com as suas regras e tal, seguindo determinados padrões ali, só da resposta, né, de como você recebe a pergunta, também vai funcionar normalmente. E claro, tem integração com o meu sistema nativo, que é o LLM Chat, mas é já uma integração um pouco mais simplificada. Beleza? Então aqui do lado eu tenho o meu painel do LLM Chat, que é onde você vai ter ali integrações. Você pode se conectar hoje com o WhatsApp e eu adicionei o chat instantâneo. Então você vai clicar ali, na tela seguinte você terá o formulário para customizar, se você quiser, o seu chatbot. Mas para quem não usa a nossa plataforma e quer fazer uma integração simples, tem dois exemplos aqui do lado do que você vai precisar. Você vai ter que construir um JSON parecido com esses dois aqui. O mais simplesinho é o de baixo e o mais completo é o de cima. Eu vou deixar tudo na descrição, tá? A documentação, tudo de como fazer. Mas ali você pode customizar muita coisa, a cor de fundo, você vai exibir ou não as bordas, se você quer colocar uma mensagem de placeholder ali no campo de texto. Então tem bastante coisa que você pode customizar. Agora se você quer um uso mínimo, que é só abrir a conversação com o seu chat, tem um exemplo de baixo ali onde você só aponta a sua API customizada, qual que é o token do usuário ali se houver, e só com isso ele já deve funcionar a conversação.
No final, você precisa transformar esse resultado em um Base64 e colocar no link como está descrito aqui também no rodapé aqui do texto, tá? Mas, novamente, eu vou deixar na descrição tudo certinho. Já no painel, você não vai construir esse JSON, você vai ter os mesmos campos aqui que você customiza. Então, ali, cor de fundo, você preenche, o placeholder, você preenche por aqui e reflete na hora no aplicativo. E aqui tem 2 exemplos da interface dele, tá? Então ali eu dei um exemplo que eu criei sugestões. Então tem o campo de sugestão, se separa por vírgula. E aí tem algumas perguntas que você pode colocar, perguntas comuns dos seus clientes e tal. Então você pode listar ali as perguntas, ele já exibe no aplicativo ali em sugestões. Por exemplo, o Mega1000 AI ali, que é o nome do bot, ele aparece no início do diálogo da resposta do bot, como se fosse o nome dele. Então dá pra ver ele nos exemplos também. E a diferença de cor, né? Eu fiz um tendendo ao tema claro, outro tendendo ao tema escuro. Os dois eu usei a borda colorida que tenta imitar aquele efeito que a Siri do iOS mais recente tem, para os iPhones 15 Pro e superiores. Então ele tenta replicar aquele efeito, tá? Mas você também pode desligar isso tanto do input de texto quanto da tela no geral, com aquele checkbox, com aqueles switches que tem ali de bordas, ou aqui no seu caso você tem também se vai mostrar ou não as bordas como parâmetro, que são esses dois aqui de cima, beleza? Conclusão, tudo isso que eu mostrei para vocês é gratuito e código aberto, não requer cadastro, eu não vou nem ficar sabendo que vocês usam, quem está usando, eu até tenho uma métrica de uso, então tipo, tá tendo um pico de acesso da plataforma, de abrir o chat, mas as conversas, tudo, nada fica salvo, nada passa pela gente, ele simplesmente vai pegar pelo o seu JSON, pegar para onde ele tem que enviar as perguntas do usuário e comunicar ali na hora. Então a gente não armazena nada, tá? Inclusive, se você quiser trazer um histórico de conversas, fica na sua responsabilidade salvar isso numa base e depois trazer isso no JSON ali como se fosse um histórico, beleza? Se optar por ter isso. Então, tudo isso de graça, conectando com o nosso LLM Chat do AppClips. Você consegue integrar com aquele link que eu tinha deixado no outro slide. E ali se o seu código não ficar muito grande, você consegue gerar um QR Code que nem eu tenho aqui agora, vocês podem até usar para testar. E você consegue já testar com o QR Code. Se ficar muito extenso, aí é um problema, porque quanto mais informações naquele JSON, maior vai ser o Base64. E aí pode ser que o QR Code fique muito difícil de ler. Mas é só se você colocar muita coisa, colocar histórico de conversa, você não vai conseguir fazer isso com o QR Code. Você vai ter que mandar um link para a pessoa, tá? O NFT, menos ainda, porque aquela etiquetinha NFT, ela cabe, são poucos bytes, você tem que comprar algumas com mais espaço de armazenamento se quiser uma hash muito grande. Então tem que ter esses detalhezinhos, mas eu dou suporte, tá? Podem perguntar aí que eu vou auxiliando também. Já para quem tem o meu plano do LLM Chat, tem tudo isso, mais a integração com o WhatsApp e mais a opção de fazer o treino do modelo usando seus próprios documentos, tá bom? Também fornecemos uma API própria para uso mais detalhado, mais específico para o seu negócio e um plugin web também. Beleza? Mas é isso que eu queria passar para vocês hoje. Agradeço a atenção. Qualquer coisa, podem deixar um comentário. Valeu e até o próximo vídeo.